Saudações fraternas aos companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 66 com o tema Inverno. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo José Maria do Amaral. É com você, Amaral, boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 66, com o tema Inverno. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Procura vir antes do inverno. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem e à desorientação. É indispensável procurar um amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a servem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como um período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Emmanuel. Meus irmãos, as casas religiosas, não apenas as casas de espírito, as casas religiosas, elas costumeiramente estão plenas, estão cheias, estão apinhadas de irmãos que até lá acordam em busca de um lenitivo, de paz, de tranquilização para suas vivências, para seus corações em profunda aflição. Nada de errado quanto a isso. Absolutamente nada de errado. E esses locais são indiscutivelmente locais abençoados para que se vá buscar as orientações idôneas, as orientações decentes, corretas nas igrejas, nos templos, das mais diferentes religiões que comungam do bem para a humanidade, em especial através da interpretação do Evangelho do Cristo Jesus. Esses locais são locais abençoados para que se vá buscar realmente esses remédios para a alma. Entretanto, passado aquele momento de maior dor e aflição, quando de alguma forma nós conseguimos encontrar algum processo de pacificação interior, de resposta para nossas dúvidas, é muito frequente que este mesmo frequentador vá progressivamente deixando de frequentar a casa, de frequentar a igreja, de frequentar o templo. E mais que isso, vá deixando também de seguir as abençoadas orientações que ali recebeu e que foram, sim, responsáveis por lhes trazer novas perspectivas de vida. Até que, novamente,
persistindo em condutas que são cada vez que passa mais afastadas das orientações do Evangelho do Cristo Jesus, nós mais uma vez vamos nos afundando nos pântanos da ansiedade, das dúvidas, das preocupações, e outra vez para lá nos dirigimos e novamente recebemos as orientações adequadas, buscamos seguir as suas orientações e instruções no nosso dia a dia, e quando as coisas melhorem, eis que, de novo, repetimos o mesmo ato. É uma ida e vinda que vai se alternando ao longo de toda a nossa existência. E o que representa, basicamente, isso? Que a casa religiosa não é suficientemente eficaz para nos trazer as orientações que precisamos? Não. Tanto essa resposta é negativa, isto é, as casas religiosas nos trazem esses ambientes através dos ensinamentos que nos são trazidos, como, inclusive, representam para nós o motivo de nós sabermos que quando as coisas estão dando errado, a gente vai para lá de novo para saber onde reencontrar o nosso caminho. Está acontecendo, por outro lado, alguma coisa de errado comigo? Eu não sou um fiel, no sentido de dizer que eu não sigo as situações, e, portanto, eu sou naturalmente uma criatura má ou malévola, ou como algumas religiões insistem em utilizar uma terminologia que eu considero absolutamente anticristã, pecador. Meus irmãos, eu não vejo dessa forma. Com todo respeito, eu vejo que nós, enquanto humanidade, estamos tentando. As tentativas de aprendizado, elas não são garantia absoluta de que, uma vez aquele aprendizado acontecendo, eu vou ter a disciplina de segui-lo. Ainda nós, humanos, temos uma diretiva maior de sobrevivência. Nós lutamos para sobreviver. Isso é uma diretiva do nosso cérebro primordial, do nosso cérebro primitivo. E ele precisa ser reeducado, ele precisa ser reprogramado, porque nós já temos todos os conhecimentos necessários para sobrevivermos, aliás, diga-se de passagem, sobreviver muito bem neste planeta azul nos tempos atuais. O que nós precisamos agora é dar um sentido maior para as nossas existências. O que nós precisamos agora é reconstruir, ressignificar, reprogramar a nossa mente para que nós não apenas sobrevivamos, mas para que nós possamos viver bem e viver seguindo as diretivas que nos trazem paz, nos trazem segurança, nos trazem plenitude, nos trazem conforto, nos trazem respostas para as nossas angústias, e eu estou falando de outra coisa que não do Evangelho de Cristo Jesus sendo integrado às nossas realizações cotidianas. Para nós espíritas, nós temos uma terminologia para isso, chamamos de reforma íntima. Então, é mais que necessário que nós possamos nos reprogramar. Não é necessário que a gente desencarne e que o corpo humano todo, de toda a humanidade, passe por uma nova programação nos sistemas espirituais e nos planos espirituais superiores responsáveis pelos processos reencarnatórios. Não, não é nada disso. É um processo de nossa consciência, é um processo individual, é um processo íntimo, é um processo pessoal e, digo mais, um processo intransferível. Nós não temos como terceirizar. O processo de autoeducação de nossa consciência, de direcionamento de nossos pensares, de nossos agires, não é um processo que seja para a caída do céu em nossas mentes. É um processo para ser construído através dos conhecimentos que nós já temos adquirido e do uso de nossas potencialidades. Nenhum de nós é pior, como nenhum de nós é melhor. O que existe basicamente entre nós, encarnados e desencarnados, e falo encarnados e desencarnados porque esse texto aqui chama muita atenção para encarnados e desencarnados. O que nos faz diferentes é basicamente a nossa disciplina em relação a como e
devemos proceder, como devemos agir no nosso cotidiano. Quero chamar a atenção de que, a mim me parece que as nossas vidas individuais representem como que apresentações teatrais, em que nós desempenhamos papéis, desempenhamos personagens. No entanto, é possível que haja, é possível que não haja uma plateia do outro lado. E o ponto é, nós não podemos imaginar que as nossas atuações só sejam dignas de serem realizadas da melhor forma quando existe uma plateia para nos assistir e poder nos aplaudir. Como já dizia Chico Xavier, através da brilhante orientação de Emmanuel, todo aplauso externo é ilusório. Meus irmãos, o certo é o certo, independente da quantidade de pessoas que estejam nos seguindo. E o mesmo vale para o errado. O fato de, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, em determinados recortes da existência humana sobre a face deste planetinha azul, de alguma forma o errado tenha prevalecido, não significa dizer que isso seja eterno. Porque não há como. No final das contas, o bem sempre vai vencer. É possível que, nesse momento, eu, você, quem está conosco nos assistindo nesse instante, possa estar passando por um momento de desajuste, por um momento de desesperança, por ver um conjunto de situações acontecendo. Nós estamos, por exemplo, presenciando aqui na sociedade brasileira, dos poderes mais altos, uma luta incessante para a liberação indiscriminada do aborto e do uso de drogas entorpecentes, drogas ilícitas, né? E nós, apenas a título de exemplificação, e nós sabemos que isso daí não contextualiza com o que todos concebemos como sendo o justo, o digno, o correto. E, por vezes, nós acabamos por imaginar que essas situações vão ultrapassar, elas vão vencer, e o mal vai prevalecer. Não, claro que não. Ocorre que nós precisamos ser responsáveis pelos desdobramentos e pelas consequências das escolhas que nós temos realizado, não apenas nas encarnações pregressas, como também na encarnação atual. Às vezes a gente fica imaginando como espírita que tudo que acontece na nossa vida seja algo como que fora uma espécie de paga por coisas equivocadas que nós fizemos em vidas pregressas. Que história! Deus é Pai de amor. Na maioria das vezes, nós estamos aqui para reparar falhas de nossa atualíssima encarnação. E nós não podemos nos esconder da necessidade de nós fazermos algo por nós. A espiritualidade está para fazer por nós. Mas e nós? O que fazemos por nós próprios? Há certas situações, há certos papéis, como falei ainda há pouco, há certas personagens que outros não podem desempenhar por nós. Precisa partir de nós próprios. Quando isso vai acontecer, é melhor que seja uma escolha nossa do que uma imposição das dores da vida. Ora, já temos conhecimento. O que nos falta é a atitude. E essa atitude, meus irmãos, não virá do palestrante espírita, não virá do padre, não virá do pastor, embora suas falas sejam falas que, se baseadas no Evangelho do Cristo, sejam falas extremamente idôneas e elucidativas, iluminadoras para nossas vidas, mas é preciso que nós realizemos os ensinamentos que essas falas estão nos dizendo. É preciso que os mais diferentes tipos de perspectiva de igreja estejam não apenas dentro de um templo, mas estejam na nossa vida cotidiana, independente de onde nós estejamos. De formas que me parece haver uma profunda necessidade de nós aumentarmos a nossa intimidade com o Pai, de nós aumentarmos a nossa intimidade com este amor por excelência,
de nós nos aproximarmos através do Evangelho do Cristo Jesus desse grande irmão, que a todos acolhe, mas em nossas realizações cotidianas. Nossos agradecimentos ao nosso amigo Amaral pelas reflexões do capítulo 66 com o tema Inverno. Paulo nos convida a procurar vir antes do inverno. Uma reflexão que podemos ter sobre isso também é que o inverno, além de trazer riquezas para a natureza, traz momentos sombrios pelas nuvens escuras, momentos de intranquilidade, como raio, trovão, ventos fortes. Tudo isso o inverno pode nos trazer. Esses momentos de intranquilidade. Tá? Portanto, no inverno devemos nos preparar para essas situações. Assim também na vida. Temos os invernos das nossas vidas. Devemos estar preparados para os momentos difíceis. A exemplo das decepções, das enfermidades, do abandono. De tantas coisas que podem acontecer na nossa vida. Precisamos ir antes ao Cristo, e antes a Ele, para nos fortalecer, para nos preparar para esses momentos difíceis. A grande maioria das vezes nós só procuramos Ele quando chega a dificuldade. Mas devemos nos preparar antes. Quando nós nos preparamos para as tempestades da vida, nós estamos mais fortes, estamos mais conscientes, estamos preparados para quando chegar aquele momento, o impacto ser menor. Portanto, procuremos o Cristo antes das tempestades da vida, antes da dificuldade chegar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz que guia os nossos passos. Agradecemos mais uma vez ao nosso amigo José Maria do Amaral e convidamos você, internauta amigo, para se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita. Que Jesus continue derramando bênçãos e paz sobre todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado.